Hoje eu quero falar um pouco sobre atitude. O tema desta mensagem é atitude. Atitude é aquilo que nós tomamos todos os dias. São decisões que nós tomamos todos os dias. A palavra de Deus diz no Salmo 25, 12, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A palavra de Deus também diz no Salmo 25, que ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Quando eu falo de atitudes, eu estou falando de decisões que é algo cotidiano, é algo diário, que é inevitável. Todos os dias nós tomamos atitudes, sejam boas, sejam ruins. E eu quero ler aqui uma definição que eu encontrei, achei muito interessante. São várias definições sobre atitude, mas me chamou a atenção esta definição que eu vou ler para você. Atitude está relacionado à nossa postura, à nossa maneira, à nossa conduta de agir ou reagir, e é motivada por uma disposição interna, ou seja, de dentro para fora, né? Tomamos atitudes por causa de uma disposição interna que vem do nosso coração para fora, e por uma circunstância que exige uma ação. Então são duas situações. Nós temos uma postura, nós temos uma conduta quando somos obrigados a agir e quando somos obrigados a reagir. E o que me chama a atenção que essa atitude, ela é motivada por uma disposição interna. Por exemplo, é hipotético, nós podemos pensar que um pai de família que levanta bem cedo para ir trabalhar, porque ele tem um senso de responsabilidade com a sua casa, com a sua família. Ele tem um senso de responsabilidade de levantar-se da cama e procurar e dar o seu melhor para a sua casa. E isso é uma disposição interna que o leva a agir. Então, meu querido, a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que a Bíblia está dizendo? Que o preguiçoso, ele não tem uma atitude boa, ele não tem responsabilidades, ele não tem aquele senso, sabe, interno de cuidar daquilo que é dele. Por isso a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Faz uma comparação, que a formiga, não tendo ali uma cobrança, ela trabalha todos os dias sabendo que o inverno vai chegar, e quando o inverno chega, ela tem suprimento para passar as dificuldades do inverno, para depois voltar a sair de dentro da sua casa. Então, queridos, suponhamos também que uma circunstância que exige uma ação, como eu disse, é hipotético. Esse mesmo pai de família que levanta cedo para ir trabalhar, chega em casa e a casa está pegando fogo, e dentro da casa está lá sua esposa e seus filhos. Por causa dessa circunstância externa, o que ele faz? Sabe, de forma instintiva, de forma que ele vá procurar salvar a sua família. Ele está tendo uma atitude porque ele quer salvar aquilo que é precioso para ele. Então veja só, a definição é muito boa. A postura, a maneira, a conduta a qual nós agimos e reagimos é motivada por uma disposição interna, por um senso de responsabilidade, mas também é motivada por uma circunstância que exige de nós uma ação, sabe? Uma forma de reagir às dificuldades às quais nós temos enfrentado.
porque a atitude, ela vai definir tanto o seu presente quanto o seu futuro. As atitudes que você toma hoje, sabe, debaixo de uma direção de Deus, vão trazer bênçãos sem medida sobre a sua vida. Mas as atitudes que nós tomamos fora da direção de Deus podem trazer consequências terríveis para a nossa vida, para a nossa família e para quem está perto de nós, ok? Toda atitude boa ou ruim tem as suas consequências. O fato é que qualquer atitude boa ou ruim vai ter as suas consequências. Por isso, Tiago, ele diz que devemos pedir sabedoria da parte de Deus, que não nega para ninguém. Por quê? Quando nós temos sabedoria, nós vamos tomar as atitudes, tomar as decisões de uma forma mais coerente, de uma forma mais justa. Agora, me permita te trazer um exemplo de uma atitude ruim que foi gerada por uma circunstância. Eu vou começar falando de uma atitude ruim para poder aqui desenrolar a nossa mensagem. Daqui a pouco eu vou ler um texto para você. Veja só, a maioria de nós já ouviu falar de um homem chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era rei da Macedônia. Esse moço, ele morreu com 33 anos de idade. Apesar da pouca idade, ele foi considerado um estrategista, ele foi considerado um dos maiores líderes da antiguidade, um dos maiores líderes daquela época. Ele conquistou da Europa até a Índia, fundou mais de 70 cidades, colocando aonde conquistava uma cultura, contribuindo assim para o crescimento, sabe, geográfico, para o crescimento cultural de todos os povos aos quais ele conquistava. Mas veja só, eles estavam se preparando para uma guerra, e os historiadores relatam que Alexandre o Grande estava no palácio, na sala real, quando seus soldados chegaram ali com um moço, e era alguém que servia, um soldado que servia no exército de Alexandre o Grande. E os soldados relataram dizendo assim: Senhor, nós pegamos este homem desertando do exército. Alexandre o Grande pegou uma espada, desertou, não tinha perdão, ele teria que morrer para servir de exemplo para os outros. E Alexandre o Grande então desceu ali do seu trono, ali onde estava, com espada em punho, e chegou próximo daquele moço e disse assim: qual o seu nome? E aquele rapaz disse: Alexandre. E então o rei disse: não estou perguntando o meu nome, estou perguntando o seu nome. E aquele soldado disse: meu nome é Alexandre. Os historiadores dizem que ele guardou a espada, andou de um lado para o outro, começou a pensar, sabe, e olhou para aquele moço e disse: vá para casa, e você vai tomar uma decisão. Ou você muda de atitude, ou muda de nome. Eu achei isso forte, eu achei isso impactante, porque Alexandre, ele disse para aquele moço: vá para casa, ou seja, eu estou lhe dando uma segunda chance, tome uma decisão, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na alma que recua, sabe? Deus não tem prazer naqueles que se tornam covardes no reino de Deus. E perguntaram para aquele moço por que ele estava desertando. Por medo. Quem de nós já não sentiu medo
por causa de uma batalha, por causa de um problema, todos nós. Mas querido, eu quero te dar uma boa nova. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O que nos falta é um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais o nosso coração deseja servi-lo e mais nós deixamos de nos importar com a nossa própria vida. Então, alguns homens tiveram esta revelação e disseram assim: Paulo disse em Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, sabe, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu sou um ser que tenho sentimentos me abatem, mas pela fé eu vivo, pela fé no Filho de Deus, e pela fé nós não precisamos desertar, e pela fé nós não precisamos nos acovardar, e pela fé nós não precisamos mais fugir das batalhas. Por quê? Porque Jesus já ganhou a guerra, porque Jesus está conosco, e Ele vai me fortalecer e vai te fortalecer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se esse sentimento de medo tem se apoderado de você, hoje é dia de você lançar fora o medo, jogar fora, e o seu coração vai se encher de coragem, porque a atitude é comportamento, atitude é uma maneira de agir, de reagir de acordo com as circunstâncias do lado de fora e de acordo com aquilo que é o senso de responsabilidade do lado de dentro. Agora, o que isso tem a ver conosco? Primeiro, nós servimos a um rei maior do que Alexandre. O nome do seu rei se chama Jesus Cristo. Ele está assentado num alto e sublime trono. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso você não precisa temer. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua família. Deus ainda está no controle e sempre estará. Ele é soberano. Segundo, todos nós somos soldados de Cristo. A Bíblia diz que somos soldados de Cristo. Você é um soldado de Cristo. E o Senhor tem levantado um grande exército. Nesses últimos dias, nós temos percebido pessoas que estão fugindo das suas fileiras, pessoas que estão abandonando, sabe, o exército de Cristo, não estão aguentando a pressão. Mas eu digo para você, você vai aguentar esta pressão, você vai aguentar essa situação, porque você está marcado por Cristo, você é soldado de Cristo. Terceiro, somos cristãos, carregamos o mesmo nome de Cristo. Você sabe que nós fomos chamados de cristãos em Antioquia. Pela primeira vez na Bíblia, no livro de Atos, em Antioquia, nós fomos chamados de cristão. O que é ser cristão? Seguidor de Cristo. Qual é o nome do nosso rei? Cristo. E nós nos parecemos com quem? Com Cristo. Então nós somos cristãos. Todos nós já tomamos decisões erradas. Quarto, todos nós já tomamos decisões erradas. Se tornou, então, uma lição para mim e para você. Quem serve ao Senhor não está isento, não está imune de tomar decisões erradas. Mas o bom de tudo é que o nosso Rei é misericordioso. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. E sobre nós existe a sua mão, e a Bíblia fala que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Esquece as coisas que ficaram para trás e olha para frente, para o alvo da soberana vocação que é Cristo. Não deixe o diabo te acusar em hipótese alguma. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Quinto, nós já fomos perdoados pelo nosso Rei. O inimigo, ele não suporta saber que homens pecadores,
homens sujos, homens que crucificaram, que, sabe, lançaram sobre Cristo a traição, homens que desprezaram a Cristo, foram perdoados pelo próprio Cristo. O perdão de Deus está sobre a sua vida. Você e eu fomos lavados pelo sangue de Jesus. Você não deve nada para o diabo. Você não deve nada para ninguém, a não ser um amor. Você está perdoado por tudo que você já fez, por tudo aquilo que você já cometeu. Jesus já te perdoou. Viva em paz, viva para Cristo, Ele já te perdoou. Sexto, necessitamos mudar nossas atitudes e honrar o nome que nós recebemos. Esquece agora, sabe, que um dia você chutou o balde, que um dia você desertou, que um dia você já foi parar no chiqueiro, que um dia você já, sabe, traiu a Cristo por 30 moedas. Esquece tudo isso e comece uma caminhada de vitória, acreditando que sem Ele nós não podemos fazer nada. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então é hora de honrar o nome que nós recebemos. A Bíblia fala que nós somos carta viva, escrita pelo Senhor. As pessoas estão nos lendo no meio dessa pandemia. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho percebido que está surgindo alguns irmãos, pastores, que estão inculcando na mente das pessoas que para ser macho precisa ter um linguajar sujo. E a palavra de Deus no livro de Efésios diz que nós necessitamos, sabe, ter um linguajar saudável, transmitir graça àqueles que ouvem. Você não é obrigado a falar palavrão. Eu vejo nas redes sociais homens de Deus seguindo uma linha que, para ser reconhecido como macho, precisam estar falando palavrão constantemente. Isso não honra o nome de Cristo, e nem tampouco atitudes erradas de quem fala bonito e fazem coisas erradas. Eu só estou dizendo que nosso maior referencial é Jesus Cristo. E você nunca ouviu da boca do Senhor palavras malditas, no sentido de falar besteira, no sentido de estar trazendo algo desagradável aos ouvidos daqueles que estavam à sua volta. Ele foi duro, foi enérgico, ele foi homem e sempre será. Mas eu quero que você saiba que honrar o nome de Cristo faz parte do nosso desafio. Agora, caminhando para o final da mensagem, nós que somos cristãos nos apoiamos muito na fé, e de fato, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, quer dizer, porém, todavia, entretanto, é necessário ter atitudes e ações que acompanham a fé. Então, a minha mensagem, o versículo-chave está aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Se você quiser abrir, está escrito assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Analisa comigo. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A primeira parte, você já foi num velório. No velório, você vê um corpo. Geralmente, aquele corpo, se não estiver mutilado, ele tem boca, tem olhos, tem todos os órgãos ali
ele está com seus membros, mas lhe falta algo, lhe falta o espírito. Então, Tiago faz uma comparação dizendo o seguinte: você pode ter muita fé, sabe? Você pode ter muita fé, mas se não tiver obras, você se assemelha a um defunto. Você tem uma aparência, mas lhe falta algo, falta vida, falta atitude, falta ações. Está me entendendo? E aqui eu quero esclarecer para você. Olha só, por exemplo, Abel, ele creu, mas ofereceu sacrifício. Crer fala de fé, oferecer o sacrifício fala de obra, fala da ação. A Bíblia fala que Abel teve o entendimento, teve a revelação de oferecer as primícias para Deus, os primeiros frutos, o melhor para Deus. Ele entendeu o coração de Deus, e ele não escondeu aquilo que era de melhor que ele tinha em mãos. E então ele acreditava em Deus, mas ele teve uma ação. Noé recebeu uma direção de Deus, ele teve fé para acatar a palavra de Deus, a direção de Deus no seu coração. Querido, você também já recebeu uma direção de Deus, a fé já está estabelecida dentro de você. Agora, Noé, ele pegou a sua fé e construiu a arca. Por quê? Porque a fé de Noé, ela não foi simplesmente em dizer: eu tenho uma palavra de Deus. Noé tinha a palavra de Deus e ele teve uma ação, isso fala de obras. Abraão creu e saiu da sua terra. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão creu em Deus. E sabe qual foi o resultado de crer? Ele saiu da sua terra. Ele saiu, ele teve uma ação. Abraão agora, ele creu e levou Isaac ao altar. Abraão, você me ama? Pega o seu Isaac e me traga ao altar. Ele tinha fé. Abraão é considerado o pai da fé. E Deus lhe deu uma direção e ele levou o Isaac. O Isaac fala da ação, porque a fé sem obras é morta. E quando Abraão, você sabe da história, iria sacrificar o seu próprio filho por amor a Deus, então Deus bradou do céu, dizendo para ele não fazer aquilo. Você está entendendo? Você compreende a mensagem de hoje? Que é importante nós termos uma fé dentro de nós, mas junto com esta fé, ter atitudes que possam honrar a Deus. Moisés creu e renunciou ao trono do Egito. Os irmãos sabem que Moisés fez as melhores faculdades do Egito, comeu na mesa de Faraó, cresceu ali dentro com os sábios do Egito. Os irmãos sabem que Moisés foi um homem instruído, um homem alfabetizado, um homem, sabe, de um nível intelectual muito grande. Mas quando ele entendeu quem era o seu povo, quem era o seu Deus, ele renunciou, diz a Bíblia, ele renunciou ao palácio do Egito, ao trono do Egito, às comidas do Egito, ele renunciou ao dinheiro do Egito. E sabe o que ele fez? Abriu mão de toda a riqueza do Egito para ser o libertador do povo de Israel. Ele teve fé porque creu em Deus, mas renunciou ao trono do Egito. Isso fala de obra,
Porque quando se fala de obra, você pensa que é só levar uma cesta básica, talvez, para alguém. Maravilha, você está matando a fome de alguém, isso também é obra. Mas eu quero que você compreenda que o Espírito Santo está falando conosco nesses dias agora, sabe, de quarentena, e o que Ele está falando especificamente hoje para mim e para você. A palavra de Deus não nos ensina uma fé passiva, para não perder o costume. Olha para mim, sabe, a palavra de Deus não nos ensina uma fé passiva, mas uma fé que produz obediência à vontade do Pai. Mais um minuto da sua atenção, porque esse final aqui, ele é muito forte, muito forte. É um final, sabe, de ensinamento da parte de Deus para nós. Veja só, sempre te ensinaram a ganhar, a conquistar pela fé. Você já percebeu que desde quando você converteu, as pessoas vêm te ensinando, vêm me ensinando a conquistar em nome da fé? Ah, você vai conseguir isso, tenha fé. Ah, Deus vai abrir uma porta, tenha fé. Amém por isso. Ah, você vai, sabe, prosperar nisso. Sempre te ensinaram que a fé vai trazer riqueza, prosperidade para você. Mas hoje eu quero dizer para você que ganhar pela fé é fácil. Sabe o que é difícil? Difícil é renunciar pela fé. É ter atitude de renúncia pela fé. Não tem nada de errado em você conquistar, em você ganhar, mas são dias aonde precisamos aprender a renunciar. Você já parou para pensar que a sua felicidade em Deus depende das renúncias que você faz? Vou te dar alguns exemplos. A renúncia do ego. Já percebeu que às vezes você arruma confusão com todo mundo porque o seu ego é muito grande? Você se acha bom demais? Já parou para pensar que só você tem razão em tudo? Já parou para pensar que o seu ego é você no centro? Você tem até Jesus como algo que você acha que deve ser, como algo que deve se encaixar no seu padrão de vida cristã. Mas você já foi desafiado a renunciar ao seu ego alguma vez? A perceber que pode aprender com qualquer pessoa? Já foi desafiado a colocar o seu ego no bolso e deixar Jesus reinar na sua vida? Porque muitas vezes você se acha bom demais, melhor do que todos. Sabe como é que tem sido feito as boas obras nesses dias? Com uma mão entrega uma cesta básica e com a outra bate uma fotografia para jogar nas redes sociais. E nós que fazemos as boas obras em nome da obediência da palavra e não ficamos publicando para os outros, não faz nenhuma diferença, porque a Bíblia diz que quem nos dá a recompensa, quem te dá a recompensa, se chama Jesus Cristo. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu ministério, o seu jeito de ser não tem que ser melhor do que os outros. Você não precisa, sabe, mostrar que está fazendo para as pessoas. É Deus que fala bem de você. É Deus que traz sobre a sua vida o fruto da obediência. Então é tempo de renúncia da carne. Nós estamos em dias onde o Senhor está nos desafiando a crucificar a cada dia mais a nossa carne, porque as propostas vão aumentando. E um grande homem de Deus disse que nos últimos dias a nossa carne ela ficaria mais aflorada, porque Satanás
iria aumentar o nível de tentação sobre os homens para abandonar a Cristo, assim como fez com Jesus no pináculo: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra. Renúncia da maledicência. E tem tanta renúncia, mas eu vou ficar por aqui para fazer uns comentários e encerrar nossa mensagem. Mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Renúncia da maledicência. Só fala mal dos outros, não consegue ver virtude nas pessoas, constantemente falando mal das pessoas. A sua felicidade está em renunciar, muitas vezes, à opinião que você tem dos outros. Está na hora da gente abrir a boca para abençoar as pessoas, ou para sentar com aquela pessoa e dizer para ela o que nós pensamos. Mas fala mal do marido, fala mal da esposa, fala mal, sabe, da igreja do Senhor, fala mal das autoridades que Deus instituiu, e depois não sabe o motivo pelo qual você não tem gozo dentro de você, porque quebra princípio em cima de princípio. Mas eu quero que você saiba que Deus nesses dias está nos chamando para viver uma vida de renúncia, e a sua felicidade pode estar na renúncia que você tem que tomar hoje. E é tão difícil quando a gente fala de renúncia, porque você sabe o que tem que renunciar, é uma resposta pessoal que nasce do seu coração, foi o que eu escrevi, mas o caminho é sempre o mesmo: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Qual é o caminho da renúncia, pastor? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Está na hora, bebezão, está na hora de ser homem. Mas de ser homem em que sentido? De crescer em Deus, de parar de competir com os outros, de parar de amaldiçoar os outros, de parar de culpar as pessoas e renunciar o seu ego para que Jesus possa brilhar. Então, que Deus nos abençoe, porque nós somos um corpo, nós somos uma família, e eu tenho certeza que nesses dias o Senhor vai nos ensinar a renunciar à carne, o mundo e resistir o diabo, em o nome de Jesus. Quero orar por você e quero declarar que o seu rei, que o meu rei, ele está aqui agora, nesse momento, para nos abençoar, e ele vai nos dar uma chance de voltar para a fileira e bater continência para ele, porque existe apenas um general, um Senhor, Senhor dos senhores, e é o Senhor da sua vida, é o que te ama, é o que derramou sangue por você, é o bom pastor da sua alma. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, mais uma vez as nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo há de nos guiar em todas as atitudes, as decisões que precisamos tomar. Eu peço ao Senhor que nos dê força para continuar na batalha, que o Senhor nos dê graça para que possamos, ó Deus, ó Pai, comer mais da Tua palavra, que o Senhor nos dê graça para viver uma vida de renúncia, para abrir mão daquilo que é um prazer transitório, ó Deus, para que possamos, ó Pai, experimentar em vida, ó Deus, aqui, Senhor, a eternidade que já foi colocada em nossos corações. Que possamos aprender a perdoar as pessoas que um dia nos feriram, que possamos renunciar ao ódio, renunciar, Senhor, ó Deus, a tudo aquilo que tem nos prendido, a renunciar o nosso ego, ó Deus, e permitir que o Senhor trabalhe de dentro para fora, que o Espírito Santo nos leve, Senhor, a uma posição, ó Deus, de nos humilhar diante das Tuas mãos poderosas,
para que no devido tempo o Senhor nos exalte de acordo com a tua vontade. Que a graça e a paz do Senhor alcance esta pessoa que está nos assistindo para a glória do teu próprio nome. Em o nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe em nome de Jesus.